O Império Azteca, ou Império Mexica, foi uma das civilizações mais avançadas da Mesoamérica. Em menos de 200 anos, um povo originalmente nômade construiu uma capital impressionante, dominou milhares de quilômetros quadrados e desenvolveu técnicas de guerra e engenharia que surpreendem até hoje. Mas como esse povo chegou a esse ponto tão rápido e como desapareceu em tão pouco tempo? A história dos mexicas começa em Aztlán, provavelmente localizada no norte do México. Segundo a tradição registrada no Códice Boturini, o deus Huitzilopochtli prometeu que fariam parte de um grande império, mas apenas se seguissem até encontrar um sinal divino, onde deveria ser fundada a cidade. O sinal era uma águia devorando uma serpente sobre um cacto. Entre os séculos 12 e 13, os mexicas migraram pelo território mesoamérico, enfrentando hostilidade e expulsão de outros povos já estabelecidos. Ao chegarem ao Vale do México, tentaram inicialmente se ficar em Chapultepec, a colina sagrada. Construíram um templo para consolidar uma aliança política. O líder Colua ofereceu sua filha em casamento ao nobre mexica. No entanto, os mexicas teriam sacrificado a princesa em um ritual religioso para Huitzilopochtli, onde arrancaram seu coração e retiraram sua pele, que foi usada pelo nobre mexica no que o rei achava que seria a cerimônia de casamento. Um ato considerado honroso para os mexicas, mas uma traição inaceitável para os coluas. Como consequência, os mexicas foram expulsos de Chapultepec. Finalmente, em 1325, encontraram um sinal profético no lago Texcoco, um dos 5 grandes lagos do Vale do México, e fundaram Tenochtitlán, a base do seu futuro império. A localização era em uma ilha do lago Texcoco. Por estar situada em uma região pantanosa e instável, os astecas precisaram desenvolver técnicas de engenharia e agricultura incríveis. Construíram calçadas elevadas para ligar as ilhas, canais navegáveis que serviam tanto para o transporte quanto para a drenagem do nível da água, e aquedutos para levar água potável da terra firme até a cidade, algo que impressiona até os engenheiros modernos. As famosas chinampas, ou ilhas flutuantes, eram plataformas artificiais construídas sobre o lago que permitia a agricultura, onde cultivavam vegetais, flores em áreas alagadiças, onde havia uma terra muito fértil que possibilitava múltiplas colheitas ao longo do ano, garantindo alimento para a população de milhares de habitantes, sendo o milho um dos principais. Além da agricultura, os astecas ergueram templos, palácios e praças em meio à água, com fundações cuidadosamente adaptadas ao solo pantanoso, que eram muito difíceis de trabalhar. O templo maior, por exemplo, era alinhado com eventos astronômicos, mostrando conhecimento avançado de engenharia e astronomia. Toda a cidade era planejada em forma de ruas, canais e edificações, para que funcionasse em perfeita harmonia, tornando Tenochtitlán uma das cidades mais impressionantes e engenhosamente construídas do mundo. Os mexicas viveram por décadas sob submissão tributária aos tepanecas. Pagavam tributos pesados e forneciam guerreiros para suas campanhas. Foi um período de aprendizado, onde os mexicas aprenderam estratégias militares, técnicas de governo e práticas de cobrança ao longo de várias décadas pelos tepanecas. O ponto de virada foi em 1428, quando os mexicas se uniram a Texcoco e Tlacopan, conhecido como a Tríplice Aliança, e derrotaram o povo tepaneca. A partir daí, a dominação foi implacável. Em apenas poucas décadas, conquistaram centenas de cidades, o que garantiu uma grande riqueza ao Império Azteca, já que cobravam impostos e tributos dos povos dominados. Entretanto, alguns dos povos dominados também ficaram com grande ressentimento. Durante esse período de dominação azteca, ocorreram as Guerras Floridas, que tinham motivação religiosa, com o intuito de capturar sacrifícios de outros povos. Frequentemente, essas guerras ocorriam com os tlacaustecas, vizinhos poderosos dos astecas, que mais tarde se juntariam aos espanhóis na dominação de Tenochtitlán. A organização social, a sociedade azteca, era estruturada de forma hierárquica, mas com mecanismos de mobilidade. No topo estava o Cuetlatoani, que seria uma espécie de governante, escolhido pelo Conselho dos Quatro, que acumulava autoridade militar, política e religiosa. Abaixo dele a nobreza, conhecido como os Pipiltin, controlavam terras e cargos, enquanto os Macehualtin sustentavam a economia com a agricultura. Existia ainda a figura dos Tlacutin, trabalhadores em regime de servidão temporária. A economia azteca era predominantemente agrária, baseada no cultivo de milho, feijão e abóbora, e utilizava técnicas como as chinampas,
que eram as ilhas artificiais, para otimizar o cultivo em áreas urbanas lacustres. O artesanato e o comércio também eram fundamentais, com a semente de cacau funcionando como um tipo de moeda devido ao seu alto valor. E os astecas também exigiam impostos, ou tributos, dos territórios conquistados, recebendo alimentos, joias e utensílios. Os astecas possuíam uma religiosidade marcada pelo politeísmo e pela crença de que o universo precisava ser alimentado. Para manter o sol em movimento e o equilíbrio cósmico, realizavam sacrifícios humanos, sobretudo de prisioneiros de guerra, em grandes cerimônias realizadas nos templos, acompanhados por música, danças e rituais coletivos. A arte asteca refletia tantos valores religiosos quanto estéticos, na arquitetura como o grandioso Templo Maior, em Tenochtitlan, centro da vida política e espiritual. Na escultura, produziam representações de deuses, animais sagrados e guerreiros em pedra, sendo célebre a Pedra do Sol, frequentemente confundida com o calendário asteca. A pintura e a escrita estavam presentes nos códices manuscritos ilustrados com pictogramas em papel amate ou em pele animal, que registravam mitos, rituais, leis e genealogias. A música e a dança eram inseparáveis da religiosidade. Utilizavam instrumentos como tambores, flautas, chocalhos e trombetas de concha, e as danças coletivas possuíam um forte caráter comunitário. O conhecimento e a ciência também tiveram um grande destaque. Os astecas utilizavam dois calendários principais, o Xilpohualli, de 365 dias, ligado ao ciclo agrícola, e o Tonalpohualli, de 260 dias, empregado em adivinhações e práticas de rituais. A combinação dos dois formava ciclos de 52 anos, equivalentes a um século asteca. Ao final desse ciclo, os astecas realizavam um ritual do fogo novo. Na astronomia, observavam os astros para prever eclipses, determinar épocas de plantio e definir datas religiosas. A medicina unia ciência e espiritualidade, baseando-se no uso de plantas, massagens, banhos de vapor chamado de temáscalis. O outro aspecto notável era a educação, pública e obrigatória, algo raro no mundo antigo. Os meninos frequentavam o Telpohualli, destinado à formação militar, ou o Calmecaq, voltado à nobreza e o sacerdócio. As meninas em geral aprendiam em casa as tarefas domésticas, mas também eram instruídas em música, religião e artesanato. O vestuário e a estética corporal tinham grande relevância cultural. Os homens usavam mantos e tangas, enquanto as mulheres vestiam túnicas e saias. As roupas variavam em cores e adornos, indicando status social. Também eram comuns tatuagens, pinturas corporais e joias. Reforçavam padrões estéticos muito valorizados. As festividades ocupavam um papel central na vida cultural, acompanhado o calendário ritual. Cada mês estava associado a celebrações específicas que incluíam danças, banquetes, músicas e sacrifícios em honra aos deuses, sempre relacionados à agricultura, às estações do ano e ao equilíbrio cósmico. Essas festas integravam a religião, política e comunidades em rituais grandiosos. Em 1519, Hernán Cortés chegou ao México com apenas 500 soldados espanhóis. O que parecia impossível foi viabilizado por alianças com povos subjugados, influências europeias, estratégias militares e interceptações de sinais divinos. Alguns relatos das crônicas da época, como os escritos Francisco Lopes de Gómara, indicam que muitos astecas viram em Cortés uma possível encarnação de Quetzalcóatl, o deus da luz e do conhecimento, cujo retorno havia sido predito. Essa percepção gerou enarcação entre os líderes mexicas, permitindo aos espanhóis ganhar tempo e vantagem estratégia ao entrar em Tenochtitlan. Em 30 de julho de 1520 ocorreu a famosa Noite Triste. Os astecas atacaram os espanhóis e aliados indígenas, causando pesadas baixas. Cortés conseguiu fugir temporariamente, reorganizar suas forças e firmar novas alianças com povos subjugados. O cerco de Tenochtitlan foi uma batalha militar crucial travada em 1521, que resultou na queda da capital do Império Azteca, a cidade de Tenochtitlan, perante as forças do conquistador espanhol Hernán Cortés. A vitória espanhola foi alcançada através de uma combinação de superioridade tecnológica, alianças com tribos indígenas descontentes, a introdução de doenças como a varíola e uma estratégia militar eficaz, que após 2 ou 3 meses, no dia 13 de agosto de 1521, marcou o fim do Império Azteca, deixou de existir como entidade política. Templos e palácios foram destruídos, encerrando uma era de avanços notáveis em engenharia, agricultura, guerra e organização social.